Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @ig1-318-37-300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e que os que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @ig1-318-37-300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção
na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muito empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora fazer uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com essa nossa live para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer agora mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como são numeradas as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Escolha um número agora para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Escolhendo um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número aí de 1 a 20 para a gente sortear, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Hoje, rebanho de número 20 par e de número 19 ímpar. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio do livro para a meditação dos rebanhos. Livro de Gálatas, 6 capítulos.
Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos. Ou a lei ou Cristo. Do 1º ao 4º versículo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo dos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 do 1 Tessalonicenses contém 29 versículos. A missão de Paulo, o ministério do Evangelho, do 24º ao 27º. Versículo. Agora que regozijo nos teus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou nos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios contém 31 versículos. A mensagem da cruz, do 18º ao 21º. Versículo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou o Senhor Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Filipenses.
Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria é coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro, te julgo também, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. O sorteio do livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos. O descontentamento de Jonas, do 1º ao 4º versículo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem que está disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 51. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social em que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta de número 51. Muita atenção nessa nova proposta multimilionária para os verdadeiros líderes, ministérios, igrejas e amigos do Senhor Deus. A proposta é de 120 milhões de reais e para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E também para concorrer ao prêmio você precisa passar pelo foco dos 12 livros que nós separamos na Bíblia Sagrada. Basta não estar adulterando a nenhum dos 12 focos presentes na mensagem. E após passar nos 12 focos, os 12 livros, e você ser examinado nos 12 livros da Bíblia Sagrada, que nós selecionamos e não estiver adulterando nada nesses 12 livros da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre a todos vocês que adulterar um foco desses 12 livros da Bíblia Sagrada é o suficiente para a igreja toda ser condenada, tanto os que dizem ser dela ou ela é sua. Então, muita atenção nos 12 livros com os 12 focos que podem mudar a sua vida, tanto financeira quanto espiritual. O vídeo com as informações completas está disponível em nossos canais com o título Mensagem 12 com a hashtag A Mensagem dos Séculos. Verifique o vídeo completo e anuncie essa mensagem de número 12 dentre as outras mensagens
com a hashtag Anunciar Mensagem do Século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 3. Oração de número 3. Gratidão pela presença. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG1318-37300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 12 par e de número 11 ímpar. Livro de João, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de João, vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo de número 9 do livro de João. Capítulo de número 9 do livro de João contém 41 versículos. A cura de um cego de nascença. Do 1º ao 4º versículo. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Jerusalém destruída e desolada, do 1º ao 4º versículo. Como já é solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procedem perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levada a asilo, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens são tristes, e ela mesmo se acha em amargura. Vamos a mais um rebanho, glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar.
Livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de Hebreus. Capítulo 13 do livro de Hebreus contém 25 versículos. Os deveres sociais do 1º ao 4º versículo. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adultérios. Vamos a mais um rebanho. Rebanho 16, par e 15, ímpar. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque contém 17 versículos. Do 1º ao 4º, a iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e justiça é torcida. Vamos ao último rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Livro de Neemias, 13 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 6 do livro de Neemias. Capítulo 6 do livro de Neemias contém 19 versículos. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias, do 1º ao 4º versículo. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, Euárbio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este não tinha posto as portas nos portais. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontre-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Quantas vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Gratidão. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta.
Oferta de número 56. Lembrando a vocês que eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Oferta de número 56. Muita atenção. É possível um corpo ter boa saúde não recebendo alimento e vitaminas necessárias para o bom funcionamento dos órgãos? Lembrando que o corpo é formado por membros e órgãos, e ambos são formados por células. E na mesma maneira é o corpo, Igreja de Cristo. Cada célula dos membros e órgãos do corpo de Cristo necessitam de um alimento, vitaminas e cuidados diferentes. E é dever e obrigação dos líderes proporcionar essas necessidades. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isso é possível e que nossas afirmações são mentiras e que você é quem está apresentando a verdade, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais. E anuncie essa mensagem do número 17 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, perdão, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao livro, ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Perdão mais uma vez. Livro de Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Obadias contém um capítulo e 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom, do 1º ao 4º versículo. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temo ouvido os novos do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos com Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se me remontares como águias e puseres o seu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Romanos, 16 capítulo. Livro de Romanos,
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 6 do livro de Romanos. Capítulo 6 do livro de Romanos contém 23 versículos. Livres do pecado pela graça. Do 1º ao 4º versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 8 do livro de 2 Reis. Capítulo 8 do livro de 2 Reis contém 29 versículos. O reinado de Jeorão, do 16º ao 19º versículo. No ano quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera os da casa do Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada a seus filhos. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 46 do livro de Ezequiel. Capítulo 46. Contém 24 versículos. Nos sábados é festa da lua nova, do 1º ao 4º versículo. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa de lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele o adotará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e nas festas da lua nova diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao
o sorteio do livro de Daniel, do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 4 do livro de Daniel. Capítulo 4. Eita glória. Capítulo 4 do livro de Daniel contém 37 versículos. A loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Vamos sortear agora mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio de mais uma oferta. Oferta de número 9. Oferta de número 9. Você interagindo com nossas lives, nas nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases. Perdão pelo barulho. Você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Vamos aqui à oferta de número 9. Lembrando, em nossa 9ª oferta, estamos afirmando que não existe isso de cada um poder ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que ela permite cada uma ter a sua própria interpretação dela, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 2. E lembrando a vocês que nossas orações são todas numeradas, como são numeradas as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Senhor Deus forte, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Vamos a mais um livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos ao sorteio no capítulo do livro de Isaías. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 39 do livro de Isaías.
Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 39 do livro de Isaías contém 8 versículos que diz assim: a embaixada da Babilônia, do 1º ao 4º versículo. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um representante a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescidos. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve sem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que vieram em tua casa? Respondeu Ezequias: vieram tudo quanto há em minha casa. Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos tesouros que eu não lhes mostrasse. Vamos a mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras contém 24 versículos. Os inimigos fazem parar a construção do templo, do 1º ao 4º versículo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os voltaram do cativeiro, edificaram o templo do Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças da família e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, e que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietou no edificar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 4 do livro de Provérbios. Capítulo 4 do livro de Provérbios contém 27 versículos. Exortação paternal. Do 1º ao 4º versículo. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atento para concederdes o entendimento, porque vos dou a boa doutrina, não deixe o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guardas os meus mandamentos e vive. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de 1 Reis.
capítulo 21 do livro de 1 Reis. Capítulo 21 do livro de 1 Reis contém 29 versículos. Diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe, do 1º ao 4º versículo. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha para que me sirva de honra, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica, do 1º ao 4º versículo. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição do mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofinas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei ler agora para vocês a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela te traz, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Gratidão pela presença. Vamos sortear mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais oferecem. Gratidão. Oferta de número 54. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live, de interagir, compartilhar e também se inscrever para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 54. É possível o Senhor Jesus o Cristo estar mentindo quando ele afirma que todos vão receber ou serem pagos para um segundo, pagos para cada um segundo as suas obras? Examine em Mateus 16, 24 a 27 e Apocalipse 22, 18 e 19 e muita atenção,
com as falsas doutrinas apresentadas nas igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que é possível o Senhor Jesus o Cristo ter metido nessa afirmação, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 15, dentre as outras mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao sorteio agora dos 20 números. Mentaliza aí um número para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar em Filipenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 2, Gustavo, seu número, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de João, capítulo 9, João, capítulo 9, você que escolheu o número 3. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 1. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 13. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 6. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 8. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 46. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 39. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 4. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 21. E por último, você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários de 1 hora e 12 minutos, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus, receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedida pelo Senhor Deus, diretamente para você. E assim orar corretamente após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives
de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que estará aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de cada um de vocês nessa live, vocês que ficaram conosco até o final. Gratidão, não se esqueçam de se inscrever para que vocês possam receber orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão mais uma vez, fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.